Bom dia. Que bom, que bom, que bom. É uma alegria para mim estar aqui nesta manhã, nesse dia chuvoso. E graças a Deus, pela chuva, porque quem passou a seca que nós passamos na época da pandemia sabe dizer que hoje, quando a gente vê a chuva, a gente agradece por ela, porque eu tenho como se diz assim, eu tenho uma ligação muito quando eu vejo chuva com as bênçãos do Senhor. E aqui em Curitiba, a gente já está basicamente quase entrando no verão e ainda está chovendo, mas eu agradeço a Deus todos os dias que eu saio, seja com sol, seja com chuva. Eu creio que o tempo do Senhor está se cumprindo, aqui na terra, aqui em Curitiba. Então, obrigado, Senhor, por essa chuva. E esses dias eu tive uma experiência, até vou começar contando isso que eu lembrei agora, uma experiência muito interessante. Eu fui buscar um material de um cliente, estava chovendo, e eu falei, eu vou de ônibus, na realidade, não vou nem de Uber, vou sair dar uma caminhada. E eu estava ali no Água Verde, peguei o meu guarda-chuva e saí, e aquela chuva caindo, e eu comecei a dizer, nossa, Senhor, que essa chuva, Senhor, simbolize, Senhor, a Tua bênção, na minha vida. Daí eu fui, peguei os negócios, voltei para casa, tal, e daí eu estava ali no Instagram, vendo uns stories, tal, e daí, de repente, um pastor, na chuva, e o cara filmando ele é ensopado, e daí ele falou assim, e que essa chuva seja chuva de bênção na sua vida. E eu falei para mim assim, 1 hora e pouco depois, eu vejo um vídeo na internet que confirmou a minha oração, naquilo que eu criei, que aquela chuva simbolizavam as bênçãos do Senhor. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa que a nossa igreja tem vivido já com vários testemunhos, com várias coisas nesses últimos 2 anos aí ou mais, que nós temos sido uma igreja de fé. Quem crê nisso? Quem crê que nós somos uma igreja de fé? Quem crê que nós temos visto coisas impressionantes e maravilhosas acontecendo neste lugar? E durante essa semana que eu estava preparando a palavra sobre fé, eu falei, Senhor, tem tanta coisa na Bíblia que fala de fé. Eu acho que a fé é exatamente a identidade, de Deus. Em tudo, basicamente, que a gente vai olhando os textos, as vitórias, as batalhas, tudo que a gente olha na Bíblia tem um princípio de fé embutido naquela ação, naquela vitória, naquele tempo de espera, Então eu fui analisando, fui pensando assim, poxa, é muito texto que fala sobre fé. E daí você vai, no meu caso assim, eu vou escrevendo os textos e vou lendo, vou meditando, e o Senhor vai confirmando através de outras pessoas. E eu tenho um papel assim com muitos versículos que eu vou anotando e depois eu vou dando uma filtrada naquilo para entender o que o Senhor quer falar com a gente nesta manhã. E eu creio que o Senhor colocou alguns textos, que o Senhor colocou alguns exemplos aqui de alguns homens e mulheres de Deus que tiveram uma experiência extraordinária com fé. E eu espero que esses textos e o que vai ser falado nesta manhã possa aumentar a sua fé. Porque se você já está com a sua fé alta, que essa manhã você saia daqui com muito mais fé do que você entrou aqui. Mas se você está com uma fé menor, que você está às vezes cansado, desanimado, às vezes você está pensando em desistir, às vezes você está olhando para as circunstâncias e não para aquilo que o Senhor falou, que essa palavra de hoje venha realmente fortalecer você na sua fé, venha edificar a sua fé. Então, eu creio que fortalezas, porque uma das coisas que eu acredito que impede a gente de viver a fé no Senhor são as fortalezas que o inimigo coloca em nossas mentes, são os desânimos, são aquilo que a nossa alma, muitas vezes atrapalha nesse processo de fé, nesse processo de espera,
Esse processo às vezes longo, né? A gente vê muitas vezes assim pessoas que elas creem numa forma tão grande sobre algo que aquilo acontece tão rapidamente e outras pessoas esperam anos para ver algo acontecer. Mas o Senhor é fiel, né? O Senhor é fiel. E eu queria abrir essa palavra no texto de Hebreus 11:1. E eu queria ler com vocês. E diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E então, assim, quando eu li esse versículo, que foi o versículo que o Senhor colocou como base para esse tempo que nós vamos ter agora de manhã, o Senhor me levou a atender 3 palavras nesse versículo que realmente foram o que me levaram a realmente me conduziram para trazer essa palavra. A primeira palavra é certeza. E eu queria, testificar essa palavra, né, que é certeza das coisas que se esperam, mas que a gente entendesse essa questão da palavra certeza. E eu queria ler com vocês ali Marcos 5, 25 a 28. Eu sei que esse texto fala da mulher do fluxo de sangue, o Guilherme falou sobre esse texto na semana passada, mas ele não é o texto base, ele só está sendo usado aqui mais para ilustrar e para trazer algo no teu coração para que a tua fé aumente. Então aqui, quando a gente fala ali de Hebreus 11:1, a palavra certeza, para mim, o que essa mulher viveu, ela viveu uma fé tão grande que o texto diz assim: aconteceu, versículo 25, Mateus 5:25, diz assim, Marcos 5:25, perdão, diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, ia a piorar. Tendo ouvido a fama de Jesus, preste bem atenção nessa palavra, ela ouviu a fama de Jesus. Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Então, uma das coisas, na minha percepção e na minha visão, que ajudou, que fortaleceu essa mulher na fé dela, foi a fama de Jesus. Foi o que as pessoas falavam de Jesus. Naquela época ainda não existiam os evangelhos, eles não tinham hoje aquilo que nós temos nesse tempo que estamos vivendo, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, mas ela, ouvindo a fama de Jesus, que ia se espalhando por toda a região, ela começou dentro do interior dela a pensar assim: se eu encontrar esse Jesus e tocar apenas nas vestes dele, eu serei curada. Então ela dizia, se ela era uma mulher com fluxo de sangue, e naquela época a gente sabe que as mulheres que tinham fluxo de sangue, elas eram separadas do convívio das pessoas. Então ela dizia isso para ela mesma. Então toda vez que ela tinha uma informação negativa referente a algo que ela estava vivenciando, ela dizia para ela mesma: eu tenho que encontrar Jesus, e se um dia encontrar Jesus e tocar na veste dele, eu serei curada. Ela dizia, e muitas vezes a gente precisa fazer isso, para que a nossa fé seja fortalecida. Toda vez que nós sentirmos que aquela situação está começando a vencer a nossa fé, nós temos que dizer para nós mesmos: eu tenho uma palavra, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, e essa palavra vai se cumprir. E nós temos que, tirar esse desânimo que muitas vezes, esse tempo de espera por algo, aflige a nossa vida e o nosso coração. No caso dela não haveria só o desânimo, tinha a fraqueza, porque ela perdia sangue, ela era uma mulher debilitada. Então ela teve que usar tudo que ela tinha, toda a força, toda a determinação, e não permitir que os sentimentos negativos fizessem com que ela desistisse. Mas quando ela vê e quando ela ouve que Jesus estava passando,
ela fala assim, não, eu vou tocar na veste dele e vou ser curada. Então, a certeza é uma das coisas que fazem com que nós possamos viver algo extraordinário no Senhor. Quando nós temos certeza de quem é Jesus, quando nós temos certeza da palavra que Ele nos deu, nós podemos nos fortalecer para esperar o dia do milagre e o dia que a nossa fé será provada e nós seremos, fortalecidos, nós cresceremos na fé. E para ilustrar ali o tenho ouvido a fama de Jesus, em João 21, 25 diz assim, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, se João está falando que Jesus fez tantos milagres que não caberiam nos livros escritos do mundo, imagine como funcionava aquelas regiões quando eles sabiam dos milagres que o Senhor estava fazendo. Então, o que fortaleceu a fé dessa mulher foi esse entendimento de ouvir e crer em quem era Jesus. Quantas vezes ela deve ter ouvido falar que Jesus era o Filho de Deus e que Ele curava as pessoas. E ela foi se fortalecendo nessa fé. As outras duas palavras que eu quero falar, ali eu vou falar sobre uma pessoa que ela tem essas duas características dentro do período de fé dela, que é esperar e ter a convicção de fatos que não se veem. E essas duas palavras, elas se encaixam bem na história de Abraão, o pai da fé. Abraão não só foi o pai da fé, mas também foi amigo de Deus. Tão grande foi a intimidade de Abraão com o Senhor. Abraão tinha tudo. Abraão era rico. Abraão tinha muitos bens, tinha saúde, porque ele viveu muitos anos. Mas Abraão não tinha um filho. Abraão, ele olhava para tudo aquilo que ele tinha, mas algo que era importante, ele não tinha, que era um herdeiro. E daí o texto diz assim, em Romanos 4, 18 a 21, diz assim, Romanos 18, diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e ainda avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Uma das coisas que eu entendo que nós precisamos ter quando estamos numa jornada de fé é ter uma palavra de Deus. E eu já ouvi algumas pessoas, eu tenho um amigo que trabalhou comigo no K2511, que ele é cristão há muitos anos, muitos anos. E uma vez ele falou para mim assim, eu nunca recebi uma palavra profética. Ele falou, Deus nunca falou comigo através de pessoas. Daí eu falei, mas você lê a Bíblia? Leio. Então, Deus está falando com você todos os dias. Eu falei, você, talvez o Senhor olhe para você e veja assim, que você entende tanto o que Ele tem falado com você na Bíblia, que Ele não precisa levantar nenhum profeta para te dar uma direção. Às vezes os profetas vêm naquele momento mais difícil da nossa fé. Muitas vezes nós estamos com a nossa fé tão abalada, nós estamos tão cansados, e por um tempo de espera, por algo que não aconteceu, que a gente está quase desistindo, e daí Deus pega com a sua graça e misericórdia e levanta um profeta, uma pessoa às vezes que nem sabe nada da sua vida, e essa pessoa vem e ela te dá uma palavra que te fortalece, que te dá um ânimo para você continuar e crer naquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Então eu fico pensando nesse texto, Abraão, ele
sabe, o próprio Deus falou com Abraão sobre a questão da descendência dele, só que cada dia que passava, que ele ia envelhecendo, que o corpo dele ia... se ele fosse olhar humanamente, naturalmente, para aquele momento, ele ia dizer assim, cada vez mais a promessa se tornava impossível, né? Mas Abraão, como diz aqui, né, ele sem enfraquecer na fé, ele não se enfraqueceu. Né? Nós sabemos que na história de Abraão teve aquele momento que nós não devemos fazer, que muitas vezes acontece da gente querer dar uma ajudinha para o Senhor em algo que está realmente para acontecer. Então a gente vê que, puxa, não chega, esse negócio não chega, e daí a gente vai lá e dá um jeitinho. Então Abraão, ele ouviu ali a sua esposa e se deitou com Agar e acabou tendo Ismael. Né? E daí o que aconteceu? Essa ajudinha atrasou um pouco mais ainda aquilo que Abraão ia viver. Mas Abraão não se enfraqueceu na fé, não duvidou por incredulidade. Né? Às vezes as circunstâncias elas trazem algo em nós para querer que a gente duvide. Mas se nós estamos aliançados, se nós estamos focados na palavra de Deus e naquilo que o Senhor nos deu de palavra, mesmo nos momentos mais difíceis, isso nos fortalece. Agora sim, se você está vivendo um momento difícil, você recebeu uma palavra, mas você não fortalece a sua fé na palavra, as coisas se tornam muito mais difíceis para você, a caminhada se torna mais árdua. Sabe, eu acho que quando a gente mantém a esperança no Senhor, né, naquilo que a gente entende da palavra, quando a gente busca, quando a gente está triste por alguma coisa, e já aconteceu o caso muitas vezes de você ter uma palavra e você parece que aquela palavra nunca chega e Deus usa uma pessoa às vezes para caminhar com você aquele período, para te fortalecer. O pastor Guilherme tem muito isso. Várias e várias vezes na minha vida, em momentos assim que eu estava triste, desanimado, né? Pensando, Deus não esqueceu de mim, né? E o pastor Guilherme vinha e trazia uma palavra de perseverança. Abraão, persevera, isso é prova, você vai crescer depois que você passar por isso. Então a importância de você caminhar do lado de pessoas que estão andando em fé, porque essas pessoas, quando elas veem que você não está aguentando carregar aquele fardo da espera, elas fazem o que? Elas te ajudam a carregar, elas te incentivam, né? E quantas vezes, né, por exemplo, um dos exemplos que eu posso falar, quantos anos faz, desde 2015, basicamente, que eu tenho uma palavra com universitários, e vinha ano, e daí você vai ficando mais velho, daí você, 41, 42, aí chega nos 50, você já começa a pensar, poxa, mas será? Né, daqui um pouco eu já não vou estar naquele pique para andar com universitários e tal. E daí o Senhor vem nessa jornada e vem falando, não, Tiago, eu ainda não esqueci de você, eu vou te fortalecer. E sabe, Deus ele vai dando aquele suplemento de força, né, porque o Senhor quer que a gente olhe para Ele, fique focado nele, né, que não olhe as circunstâncias. E daí o que aconteceu em 2023? Do nada. Assim, uma palavra dada pelo bispo Zezinho, com um prazo. Daí quando o Senhor fala, às vezes Ele fala, é agora. E o que eu fiz? Eu andei na palavra. E o que aconteceu? As coisas começaram a andar. E as portas começaram a se abrir. E aqueles 6 anos de espera que estavam quase, né, saindo do meu coração, estavam morrendo, foram reavivados. Mas daí, com uma coisa que é maravilhosa, quando Deus ele cumpre uma palavra na nossa vida, quando Ele olha que nós chegamos naquele ponto de fé que nós precisávamos ter, é que você, basicamente, assim, não faz quase nada, as coisas andam naturalmente. É tão bom isso, sabe, que daí, antes você olha para trás e fala, quantas vezes eu tentei fazer isso e não consegui, quantas vezes eu fui atrás dos líderes universitários e não conseguia, parecia que aquilo não andava, mas assim, de repente, né, o Senhor vem e as coisas começam a andar. E uma das coisas que é interessante para a nossa fé é a gente olhar para trás e ver aquilo que o Senhor já fez de bom, porque muitas vezes a gente foca muito naquilo que a gente não recebeu. A gente olha para aquilo que ainda não se cumpriu, mas a gente deixa de olhar para muitas coisas que já se cumpriram.
Sabe, quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei lembrando da minha vida, de coisas da minha conversão, quantas e quantas coisas o Senhor cumpriu na minha vida. Sabe, coisas... O Senhor permitiu que eu tivesse experiências que talvez se eu não tivesse tão ligado no Senhor, eu não teria vivido, né? E o Senhor tem essa coisa, a fé é algo crescente. Eu creio que a fé, ela é como se fosse uma musculatura, entende? Nós podemos fortalecer a nossa fé. E como que a gente vai fortalecendo a nossa fé? Pelas vitórias e por aquilo que a gente vai vivenciando no Senhor. Sabe, eu estava pensando essa semana e eu fiquei pensando assim, hoje nós estamos muito felizes, né, de ver o Thiago com o Azaf, né, até o Thiagão está lá. Mas só ele sabe dizer a trajetória de fé que ele teve até o nascimento dessa criança. Nós ajudamos orando, nós sabíamos que o Senhor tinha dado uma palavra, mas a jornada de fé, a musculatura de fé que ele e a Karina tiveram que exercer, construir, nos momentos mais difíceis, onde as circunstâncias diziam assim, não vai acontecer, não vai, e eles não criam nisso, né? Eles não duvidavam. Às vezes a incredulidade tentou entrar no coração deles, mas eles se fortaleciam como Abraão. Eu creio nisso, porque quando chegou o dia, né, do milagre, o dia que aquela resposta de fé foi dada, né? Nossa, como aquilo deve ter sido maravilhoso na hora que se pega o exame e fala, pô, estamos grávidos. E daí todo aquele processo de gravidez. Eita glória! E tá lá o Azaf, tá lá, tá firme. Daqui um dia, em nome de Jesus, já vai estar com a gente aqui para a gente poder carregar ele no colo. Mas imagine, né, o quanto o Tiago e a Karine foram forjados nesse tempo de fé. Então, quando vem outra circunstância que eles precisam ter fé, eles lembram da época que eles tiveram um período muito difícil de fé. Eles falam, isso daí é tranquilo, né? Vamos orar que é tranquilo. Outra pessoa que eu lembrei essa semana foi da Thelma. A Thelma, ela esperou contra a esperança, porque ela ficou, eu não lembro se foi mais de um ano, quanto tempo foi a enfermidade dela, na realidade, acho que um ano, né? Mas imagine, ela teve uma enfermidade onde ela perdeu os cabelos, ela perdeu um seio, né? E ela teve que fazer quimioterapia, ela teve momentos difíceis, mas eu nunca vi. E toda vez que a Thelma estava fraca na fé, ela procurava aqueles que ela sabiam que eram pessoas de fé e falava, ora comigo, ora por mim. Eu preciso fortalecer minha fé. E a gente orava, e ela foi lutando. E é aquela história que diz assim, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Parece que a gente olha para a Thelma hoje que ela nem teve essa batalha, porque a restauração do que Deus fez na vida dela, por causa da fé e da persistência daquilo que ela teve, foi algo extraordinário. Algo extraordinário. E nós temos aqui, nós poderíamos ficar a manhã inteira falando de exemplos de fé, né, de coisas que nós já vivemos aqui na Viva, de pessoas. E isso tudo assim me alegra, né, porque eu creio que nós, como igreja, a gente está caminhando para um novo tempo de fé, para um tempo de fé maior. Nós cremos ainda que nós vamos ver coisas extraordinárias aqui. Por quê? Porque nós temos palavras do Senhor para esta igreja, para a vida de cada um de vocês existem palavras. Então, não esmoreçam, não desanimem, fortaleçam a sua fé no Senhor. Né, alguns dos pontos que nós devemos entender sobre fé, né? Nós devemos entender uma coisa, que Jesus, ele é o autor e consumador da fé, né? Em Hebreus 12:2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe era proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, assim, se Jesus é o autor e consumador da fé, aonde deve estar os nossos olhos nos momentos mais difíceis? Para quem nós devemos recorrer?
Para quem nós devemos firmar a nossa fé? Nós devemos firmar a nossa fé em Cristo Jesus. Porque se Ele é o autor e Ele é o consumador, é Ele que vai nos fortalecer. Ele que vai nos conduzir nessa jornada de fé. Né? E a gente vê exatamente, né, que em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus. A gente sabe que Jesus era o verbo. Então se o autor e consumador da fé é Jesus, e Jesus é o verbo encarnado, né, vivo, e agora está à direita do Pai, e Ele nos deixou o quê? A palavra. Então, quando nós nos firmamos na palavra do Senhor, naquele momento de dificuldade, nós estamos edificando a nossa fé em Cristo Jesus. Então, naquele momento que a gente está desanimado, naquele momento que nós estamos querendo desistir, nós temos que olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus e buscar ali nos livros, nas Escrituras do Senhor, o alimento que vai nos fortalecer para que a nossa fé seja contínua, para que essa jornada se torne uma jornada a caminho de uma vitória, né? E o que nós não devemos fazer na questão de fé, né? A Bíblia diz ali em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que buscam. Então, não ter fé desagrada o Senhor. Né? Desagrada o Senhor. Mas assim, eu tenho uma fé pequena, como eu faço? Né? Eu quero ler um texto aqui de uma fé que agradou Jesus. Né? E está ali em Mateus 8:5 e diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então, a gente sempre lê esse texto com muita, às vezes, rapidez, ou pensando em alguns focos, mas veja a situação do rapaz, né? Do criado dele. Ele estava de cama, paralítico, e sofrendo horrivelmente. Não era uma situação comum. Não era uma situação fácil. Né? Quem já foi orar em hospital, quem já foi orar em UTI, muitas vezes, você vê lá, por exemplo, uma pessoa na UTI, você olha aquela situação e você ora. Eu falo, a tua fé tem que estar lá em cima. Então, imagine o centurião, quando ele olhou para o servo dele, deveria ser um servo muito importante, alguém que serviu o centurião de uma forma muito importante, porque para o centurião pensar assim, poxa, a fama de Jesus aqui é grande. Eu preciso encontrar esse homem, porque só ele é capaz de curar o meu servo. Né? E disse-lhes Jesus: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: fazer isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então essa fé mexeu com Jesus. Agradou Jesus. Mas o que esse centurião tinha que ele pode nos ensinar hoje? Primeiro, ele pediu uma palavra. Às vezes você está numa situação e você não pede. Às vezes a gente está ali e a gente não se dobra ao Senhor, entende? Nós queremos, às vezes, resolver as coisas na força do nosso braço. E Deus está falando aqui, ó, o centurião está nos ensinando uma coisa simples, né? Apenas uma palavra, Senhor.
Senhor, eu preciso resolver esse problema. Senhor, eu estou aguardando isso há tanto tempo. Me dá uma palavra, Senhor. Me dá uma palavra, Senhor. E às vezes o Senhor vai te dar uma palavra na Bíblia, às vezes Ele vai levantar uma pessoa, às vezes você vai receber um WhatsApp, né, Eterley? Um WhatsApp com uma palavra, naquele momento que você está ali desfalecendo, e o Senhor, né, e Ele, o que Ele fez, né, o centurião, ele falou, nossa, agora eu consegui uma palavra do Senhor, eu vou embora e meu servo vai estar curado. E uma coisa aqui que Ele também nos ensina, né, Ele entendeu a autoridade de Jesus. Claro que ele era um centurião, ele era um militar, né? Então ele sabia a questão de uma ordem dada, né? E como que ela se cumpria. Mas ele está nos ensinando que nós devemos olhar para a autoridade de Jesus. Jesus tem autoridade para fazer e mudar qualquer circunstância. E isso agradou o coração de Jesus. Eu creio que nós não conseguimos nos mover em fé se não tivermos uma palavra. Porque não tem no que você focar, não tem um objetivo para você alcançar. E a fé é um caminho até um objetivo, né? Quando você está numa situação, você está, por exemplo, numa enfermidade, você começa, você recebeu uma palavra que você vai ser curado. Onde é que está a tua fé? Ela está em cima daquela palavra, você está olhando lá na frente, você está se enxergando curado e você está começando a buscar o Senhor e agradecer. Senhor, obrigado porque eu sou curado, obrigado porque eu sou curado, obrigado, Senhor, porque o Senhor vai me tirar dessa situação, e você começa a agradecer, você começa a andar, e a tua fé vai crescendo, e daqui a pouco você está lendo a Bíblia, daqui a pouco você está olhando testemunhos, né, de outras pessoas, e quando você menos espera, a tua fé está se fortalecendo, está forte, daqui a pouco você começa a sentir uma mudança no teu corpo, e quando você vê, a cura aconteceu. Né? Existem curas que são instantâneas, mas existem curas, existem situações de fé que a gente passa por um processo, né, por um processo, porque naquele processo de fé, Deus sempre quer ajustar alguma coisa dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, né? Deus quer melhorar algo em nós. Eu creio que todas as pessoas que vivenciaram algo de fé grande, elas saíram de lá completamente diferentes. Não só pela questão da vitória, daquilo que elas esperaram, daquilo que elas queriam, mas daquilo que o Senhor gerou dentro do seu interior, daquilo que elas são como pessoa, como cristãs, né? Então, eu vejo que quando nós conseguimos andar nessa trajetória, nesse caminho de fé, e nós chegamos a ver o cumprimento da fé na nossa vida, isso nos fortalece, isso muda a nossa mente, né? Outra coisa, nós devemos apoiar a nossa fé no caráter de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não mente. Então, se Jesus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele não mente. A palavra não diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Então, Deus não mente e Deus não se arrepende. Se Ele te deu uma palavra, creia. Demora? Creia. Está difícil? Creia. Não aguento mais? Creia. Ah, não consigo. Chame alguém para crer com você. Divida essa palavra com alguém da tua confiança, alguém de fé, alguém que você sabe que vai orar por você. Mas creia. Porque Jesus não mente. E eu vou contar mais um testemunho e vou fechar. A primeira experiência que eu tive de fé na minha vida, e eu vou falar sobre dinheiro, mas a gente já fez oferta, eu não quero que você coloque teu coração no dinheiro, eu quero que você coloque o coração naquilo que o Senhor me permitiu vivenciar pela fé de algo que Ele me mostrou. Eu tinha mais ou menos uns 2 anos e meio de conversão. E a minha vida ainda estava num processo de reestruturação financeira. E eu lembro que um dia eu precisava pagar um boleto. E era um boleto de, se fosse os dias de hoje, R$150. Era uma coisa bem pequena. E um dia aquela semana, recebendo um pouquinho de cada lado, lá juntei o dinheiro do boleto e fui para o banco. E quando eu fui passar a roleta lá, aquela porta giratória, o Senhor falou na porta do banco. Ia vencer no outro dia o boleto.
volta e oferta na igreja esse valor. Deu, opa, mas Senhor, o Senhor disse na tua palavra que eu não posso ficar devendo nada a ninguém. Né? Eu já usei a palavra para querer rebater algo que o Senhor ia fazer na minha vida. E o Senhor falou, volta e oferta. Estou te pedindo. Quando eu vi a segunda vez, eu fui lá, dei a volta. Mas eu tinha um discernimento daquela situação. E eu voltei. E eu cheguei lá na igreja e coloquei no envelope e fiz a oferta. No outro dia, que era o dia de pagar o boleto, do nada, me liga uma empresa de Curitiba, senhor Thiago Abrão, sou eu? Então, mas você por acaso comentou sobre a nossa empresa com alguém? Eu falei, não lembro, que empresa que é a tua? Daí ele falou, e eu não lembrava, há uns meses atrás, mais ou menos 6, 7 meses atrás, um amigo precisava de um negócio e eu só comentei com ele. Eu conheço esta empresa aqui, lá de Curitiba, que eles podem fazer isso. E esse meu amigo veio e fechou um negócio com essa empresa e citou o meu nome. Falou, quem falou de vocês foi o Thiago Abrão. E naquele dia que ia vencer o boleto, eles pediram o meu telefone. E eu não sabia de nada que estava acontecendo. E eles me ligaram à tarde dizendo assim, por causa da sua indicação, nós vamos fazer um depósito na sua conta. E era 10 vezes o valor do boleto que eu ia pagar. Mas ali, o que Deus estava me testando naquilo? Aquele que é fiel no pouco, no muito te colocarei. E ali eu tive uma experiência que aquilo fortaleceu a minha fé. E passando uns dias depois, eu fui assistir o pastor Luciano Subirá na Alcance. Foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente. E ele estava pregando uma palavra sobre quando você passa daquilo que a Bíblia fala, que você faz além daquilo, tipo a Bíblia te dá um texto de entendimento, e para você fazer algo, e você faz além daquilo, você entra no sobrenatural. E ele começou a falar aquilo durante a palavra dele, e ali no meio daquele culto o Senhor falou para mim assim, fora o teu dízimo, eu quero mais 30% do que você ganha. Fiz um cálculo, eu ganhava R$1.000. Eu estava retomando as minhas coisas, e eu falei, poxa, R$1.000 são R$400 que eu vou ter que... durante um ano, e durante um ano eu vou dobrar o teu Prolabore mês a mês quando você colocar os 40% lá. E eu fiquei naquela coisa pensando no natural, pensando, os R$600 não vai dar para pagar as contas. Foi a primeira coisa que eu olhei para o natural e falei, Deus, é muito difícil. E Deus falando comigo, e o Luciano Subirá pregando sobre isso, e eu falei, Deus, eu vou fazer, estamos juntos, entramos. E era acho que no começo do mês que foi a pregação, e eu fui ali, honrei o Senhor naquilo que eu tinha me comprometido. Quando eu fechei o mês, eu tinha dado os 40% que o Senhor tinha me pedido, e o que tinha sobrado, 1.300. Quer dizer, mesmo com eu ofertando pela fé daquilo que o Senhor me pediu, eu paguei o que eu pagava habitualmente, e eu tive ainda um valor extra. E eu falei, poxa, esse negócio funcionando. No outro mês, meu Prolabore foi para 2.600. No outro mês, ele foi para 5.200. E assim ele foi dobrando. Mas aí, quando eu entendi toda aquela situação, eu entendi assim, Deus não queria que eu ficasse focado no que eu estava ganhando, mas Deus estava me ensinando que quando Ele te dá uma direção e você anda nela, você acredita nela, Ele cumpre. Eu poderia ter falado aquele dia do Luciano Subirá assim, gente, isso é loucura, eu não vou porque vai faltar esse dinheiro. E eu teria perdido a maior experiência sobrenatural do Senhor que eu já tive até hoje nas minhas finanças, por causa de algo que o Senhor me pediu. Mas eu quero frisar uma coisa bem... Eu tive uma direção do Senhor. E ainda nos próximos dias, eu não saí ali, basicamente, da restauração lá, dizendo assim,
Não, eu ainda tive umas lutas, e daí eu vou fazer, daí fui para a palavra, e o Senhor foi me fortalecendo naquela semana, até entrar o primeiro dinheiro, até eu tirar ali o percentual que tinha que tirar. Então, eu tive aquela meio resistência no começo, mas a minha persistência e fé naquilo que o Senhor tinha falado, fez com que eu experimentasse algo sobrenatural. Agora, se eu pegar hoje e falar assim, olha, eu vou te dar 40%, e o Senhor não me pediu isso, Ele não vai pegar agora e falar, não, eu vou dobrar o teu prolabore, porque não existia uma palavra, não existia uma direção do Senhor. Então, o que eu quero que vocês entendam assim, se o Senhor deu uma palavra para você, viva esta palavra. Mesmo que você não esteja vivendo a plenitude da palavra, mas vive. Comece a andar nela, comece a crer nela, porque aquilo que o Senhor prometeu para você vai chegar. Nós vamos crescendo no nível de fé até chegar ao dia do cumprimento da palavra. Então, eu queria que vocês nessa manhã entendessem isso, que a fé, ela precisa de um alimento, né? E o alimento que eu acredito muito que a fé necessita é a palavra de Deus, né? É aquilo que nós buscamos no nosso dia a dia, né? De leitura, aquilo que nós vamos, essa intimidade que nós vamos tendo com Jesus, né? Porque se a gente tem um devocional que a gente pode conhecer mais profundamente Jesus, aquilo que Jesus fez na palavra começa a se tornar uma verdade tão grande em nós que a partir daquele momento se começa a acreditar. Mas o maior problema muitas vezes que a gente tem é que a gente recebe uma palavra, nós não buscamos no Senhor e nós não nos alimentamos. E aquele, vamos supor assim, aquele restante de alimento que você um dia conseguiu ali levantar, ele vai acabando. Porque na palavra de Deus você tem que estar se alimentando todo dia. É a oração do pão nosso. Né? Muita gente, quando ora o Pai Nosso lá, quer dizer, a oração do Pai Nosso lá, que fala do pão nosso de cada dia. Muita gente, quando ora essa oração, elas pensam no pão como um alimento. Pode ser um alimento? Pode ser. Mas eu creio que a oração do Pai Nosso tem a ver com uma porção de Jesus no nosso dia a dia, porque Jesus é o pão que caiu do céu. Então, quando nós oramos, quando nós lemos e pedimos para o Senhor, Ele nos dá a medida que nós precisamos, até que nossa fé se fortaleça, até que a gente veja aquilo que a gente tanto espera acontecer. E às vezes vai acontecer de você estar vivendo a promessa e nem perceber que está vivendo. Nem perceber. Às vezes você está, nossa, aconteceu a palavra, porque aquilo já não importa mais. O Senhor se torna mais importante que a própria promessa. Quando o Senhor se torna mais importante que a própria promessa, as coisas acontecem naturalmente. E é isso que o Senhor quer fazer nessa manhã. Ele quer fortalecer a sua fé. Você está cansado? Você está desanimado? Poxa, Deus, eu estou esperando há tanto tempo, Senhor. E as coisas não andam. Meus olhos não conseguem ver aquilo que o Senhor me mostrou. Mas eu creio hoje que existe uma unção, existe algo de fé nessa manhã, neste lugar. E se eu fosse você, é o dia que eu colocaria o meu coração diante do Senhor. E eu vou fechar com esse texto. Cadê aqui? Separei o texto. E daí nós podemos chamar as crianças. Né? Já foi. Então, beleza. Então diz assim, ó, Provérbios 3 diz assim: confia no Senhor de todo coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aonde está a nossa confiança? Ela está realmente no Senhor? Se ela não está, não fique triste. Você está tendo, como eu estou tendo hoje, a oportunidade de rever a minha fé. Quando eu preparei essa mensagem, eu olhei muitas áreas da minha vida, por exemplo, que eu preciso ter mais fé.
que eu tenho palavras e que parece que elas nunca se cumprem naquela área. Em outras áreas se cumprem de uma forma muito rápida. Né? Por exemplo, eu tenho muita fé para orar por enfermos. Né? Acho que por isso que o Senhor, né, colocou, me deu, né, pela graça e misericórdia dele, a oportunidade de fazer parte dos milagres que ele faz com as pessoas quando estão enfermas. Porque para mim é fácil. Assim, eu tenho um entendimento de cura muito tranquilo. Assim. Eu entendo que não sou eu entendo que é Jesus, então que o meu papel é apenas ir lá e orar, e entregar. Eu sou um carteiro do Senhor que entrega uma correspondência para aquela pessoa que está enferma, que está esperando por aquilo. Mas existem áreas da minha vida que eu luto e luto até hoje. Às vezes estou super forte, e às vezes vem ali aquele tempo do, né, assim, o tempo que parece que, nossa, Senhor, já passou tanto tempo e ainda não aconteceu. E isso vem aquele desânimo querer, me atrapalhar naquela caminhada, naquele trajeto de fé que eu estou caminhando. E daí eu falo assim para minha alma, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor. Eu tenho uma palavra. Eu falo para minha alma. O maior hoje, sabotador de fé é a nossa alma, né? É aquilo que nós sentimos, né? Eu vejo, por exemplo, Jesus já estava ressurreto, já tinha aparecido para os apóstolos, né? Tomé não estava lá. E mesmo assim, Tomé não creu nos próprios amigos. É a mesma coisa que nós estiver aqui, né? Na sexta-feira, e Jesus aparecer aqui, e no outro dia nós chegar na igreja e falar, gente, Jesus apareceu aqui. E a igreja falar, só acredito vendo. Isso é... Mas mesmo assim, Tomé, na situação que ele estava, Jesus não desamparou ele. Jesus foi lá e apareceu para ele e falou, Tomé, se é assim que você crê, então toca aqui, na ferida. Então, o Senhor, Ele quer que eu e você, que a gente cresça a nossa fé. Né? Os próprios apóstolos pediram para que Jesus aumentasse a fé deles em Lucas 17, 5 e 6. E diz assim, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Respondeu-lhes Jesus, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, arranca-te e transplanta-te no mar, e ele vos obedecerá. Então, os próprios apóstolos que... Imagine só, gente, se a Bíblia diz ali em João 25, que... 21, 25, que o que Jesus fez não caberiam em livros. Imagine os 12 que caminharam com eles. A gente tem relato apenas de uma parte do que Jesus fez. Agora eles, ali nos 3 anos de ministério, eles viveram na plenitude aquilo que Jesus fez. E mesmo assim, eles pediram para que Jesus aumentasse a fé deles. E hoje nós temos uma coisa que nos ajuda muito. O Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos o Senhor, nós recebemos o Espírito em nós. E muitos desses homens, Abraão, a mulher do fluxo, o centurião, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, mas eles tiveram a oportunidade de conhecer o autor e consumador da fé. E nós temos, hoje nós temos o autor e consumador da nossa fé dentro de nós. Nós temos, e muitas vezes nós não aproveitamos isso. Mas eu quero te incentivar nessa manhã, quero te fortalecer. Creia. O que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Só se posicione, só busque, entenda o que precisa ser ajustado, o que precisa ser melhorado. Existe alguma coisa na tua vida que está bloqueando você de caminhar na fé? Não que, às vezes você está ali caminhando na fé e você tem uma atitude que você para de caminhar. A fé está lá, Jesus, Ele preparou algo para você, mas e para mim? Só que nós muitas vezes, né, a gente permite que algo segure aquilo que o Senhor está fazendo, mas é nós que fazemos isso. O Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Eu queria que você ficasse de pé agora para a gente poder orar. E eu queria, nesta manhã, que você colocasse diante do Senhor exatamente algo que tem desanimado você. Algo que há muito tempo você tem esperado.
e que muitas vezes você quase desistiu por causa disso. E eu queria que você, nesta manhã, que você depositasse toda a tua esperança em Cristo Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enviou Jesus, o seu Filho, para morrer por nossos pecados e pelas nossas transgressões. Mas também, Senhor, nos enviou Jesus, para que Ele, Senhor, fosse o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós te agradecemos desde já, Senhor, e colocamos, Senhor, no nosso coração, e colocamos, Senhor, a nossa esperança. Senhor, caminha com a gente, Senhor, esse restante de jornada que nós estamos caminhando, Senhor, até chegar o momento, Senhor, do milagre, o momento da promessa, Senhor, acontecer, Senhor. Não permita, Senhor, que nós desfalecemos. Não permita, Senhor, que que a incredulidade, Senhor, entre em nossos corações. Pai, nós queremos renovar, Senhor, com você hoje a nossa confiança, Senhor. Nós queremos renovar, Senhor. Nós queremos olhar, Senhor, para aquele que um dia, Senhor, pagou um alto preço pelas nossas vidas, e saber, Senhor, que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor é um Deus verdadeiro, e que o Senhor não se arrepende, Senhor, e não muda, Senhor. Pai, nós te agradecemos essa manhã, Senhor. Aumenta, Senhor, a fé de cada um que está aqui, Senhor. Abre os olhos, Senhor, daqueles que não conseguem mais enxergar, Senhor, a vitória deles naquilo que eles tanto almejam, Senhor. Abre os ouvidos, Senhor, para que nós possamos ouvir, Senhor, a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Nos fortalecer, Senhor, com esse alimento, Senhor, que é a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Só encerrar, né? Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, Senhor, a vida de cada um que está aqui, Senhor, que nós possamos ter um domingo maravilhoso, uma semana abençoada, Senhor. Pai, que eles vão em paz e que o Senhor os acompanhe em nome de Jesus. Amém.